Fala, galera do X! E aí, tudo bem com vocês? Tô com saudade de vocês, hein? Bom, hoje nós vamos finalizar nossa parte de geometria plana, tá? Vamos dar uma respirada aí, dar uma descansada em 15 dias aí para recarregar as energias e voltamos depois com a geometria espacial. Então, hoje, para a gente finalizar esse conceito, eu trago para vocês semelhança de triângulos, mas antes vou revisar o Teorema de Tales, que é um teorema muito aplicado nessa situação e que nós vamos aplicar o Teorema de Tales na semelhança de triângulo para facilitar a nossa vida, certo? Então, vamos começar aí. Primeiro, vamos recapitular um pouquinho quem foi o Tales, O Tales, ele é muito conhecido na filosofia. Eu trouxe um conceitozinho aí dele só para a gente não passar em branco quem foi o Tales, Ele acabou se aperfeiçoando depois na matemática, e se dedicou então nos fundamentos da geometria, e ele era comerciante, Mas ele era uma pessoa inquieta para a época, Se dedicava muito às pesquisas. E ele provavelmente ele viajou para o Egito, na Babilônia, Tendo contato aí com os astrônomos e os matemáticos, ampliando assim suas pesquisas. Bom, o Tales percebeu, ele fez uma observação em feixes de paralelas intersectadas por transversais. Então vamos recapitular o que é isso. Retas paralelas são aquele par de retas que não se cruzam, tá? Eles têm as distâncias entre eles, que são proporcionais, por isso que elas não se tocam jamais, a distância entre elas é a mesma. E quando eu tenho um feixe de retas paralelas, eu tenho várias paralelas aí, que não vão se cruzar, Lembrando que retas paralelas a gente sempre classifica elas com letra minúscula, e a gente não escreve, retas paralelas. Em matemática a gente usa barra barra, que é para representar o símbolo aí de paralelos, tá? As retas transversais, elas são as retas que cruzam esse feixe de retas paralelas, tá? Que cruzam, que cortam, cada um vê o que prefere aí falar. Lembrando então que elas são representadas aqui no nosso desenho com letra minúscula, A e B, nós chamamos de A e B. E as outras letras maiúsculas que tem no nosso feixe de paralelas representam os pontos, tá? Então, se eu tenho aqui, o ponto A e o ponto A', que nós chamamos, eles são correspondentes. Do mesmo jeito que o B e o B', o C e o C' e o D e o D', certo? O segmento AB, ele é proporcional a esse A' e B', tá? Eles estão entre as paralelas, então eles têm a mesma distância, portanto, o comprimento deles é o mesmo. Então, nós chamamos eles de segmento correspondentes, assim como o BC e o B'C' e o CD e o C' e D', tá? Também são considerados como correspondentes. Então, vamos relembrar o Teorema de Tales. O Teorema de Tales fala o seguinte: feixes de retas paralelas intersectadas por segmentos transversais formam segmentos de retas proporcionalmente correspondentes. Ou posso classificar o Teorema de Tales como: se duas retas transversais intersectam um feixe de retas paralelas, então a razão, que é a divisão entre quaisquer dois segmentos de uma transversal, será igual à razão dos segmentos correspondentes dessa outra transversal. Então, vamos ver isso na prática. Eu tenho aqui um feixe de retas paralelas intersectadas por transversais, E aí eu posso afirmar, então, de acordo com o Teorema de Tales, da proporção, que o segmento AB está para o B' e o C', assim como o CD está para o C' e o D', ou do jeito que ele pôs aqui, todo mundo da transversal A para a transversal B. Então, o segmento AB está para o CD, assim como o A' e B' está para o C' e o D', tá? Posso fazer das duas formas. O feixe de retas que está na transversal A para a transversal B, A para B, ou tudo da A, assim como tudo para B. Cuidado para não fazer ao contrário, tá? Senão vocês vão errar a conta. Ai, como assim ao contrário? Cuidado para não fazer o AB está para o A' e B', assim como o C' e o D' está para o CD. Tem que ter sempre a proporção, tá? Daqui para lá, ou tudo do A para tudo do B. Então, cuidado com isso aí na hora de montar, certo? Então, no Teorema de Tales, nós temos
as proporções aí, né? Então, os feixes de retas paralelas intersectadas por segmentos transversais, eles formam segmentos de retas proporcionalmente correspondentes, tá? Então, como a professora explicou aqui para vocês, ó, posso fazer assim, a B está para o CD, assim como a linha e B' está para o C' e o D', ou AC, que é tudo isso aqui, está para o AB, assim como o AC' está para o B', o AB'. Então, assim, gente, ó, outra proporção, sempre seguindo a ordem, tá? Depende do que o exercício está pedindo. Se ele está pedindo o valor de x aqui, eu posso usar essa proporção ou posso usar a primeira, então isso vai depender, tá? Vai depender do que o exercício está pedindo. Então, vamos para os exemplos, ó. Eu tenho um primeiro exemplo aqui, só para a gente poder finalizar esse conteúdo, para ir para esse exemplo aqui de baixo, ó. Aqui eu tenho que a reta L1 é paralela a L2, que é paralela a L3, tá? E a T e S, elas são transversais. Aqui fala o seguinte, ó, que o A está para B, assim como o C está para D, ou se eu quiser montar, aqui é usando tudo da T para tudo da S, tá? Se eu quiser montar A está para C, assim como B está para D, posso também. Cuidado só para não trocar a ordem, como eu disse no comecinho aqui, tá? Então, vamos para os exemplos. Olha só. Primeiro exemplo eu tenho lá, né? L1 é paralela a L2, que é paralela a L3. T e S são transversais. Então, ele quer que eu calcule a medida de X. Olha onde está o X, gente, ó. Então, eu posso fazer 8 está para 24, assim como X está para 15. Ou eu posso fazer 8 está para X, assim como 24 está para 15. Vai dar o mesmo resultado. O que eu não posso fazer? 8 está para X, assim como 15 está para 24. Ó, eu estava na S para T e fui da T para S. Eu estou trocando a ordem de resolução e eu vou errar minha conta. Então, presta bastante atenção nisso. Não é difícil, é atenção, certo? Então, tomem cuidado na hora que vocês forem montar aí, para não se perder na ordem. Vamos para mais um exemplo. Depois eu vou para a nossa lista de exercício, tá? Esse PowerPoint que a professora pegou para fazer para vocês, eu resumi bem depois na listinha, tá bom? Então, na listinha, eu coloquei um resuminho do que eu estou explicando aqui. Então, no exercício 2, ó, na figura L1 é paralela a L2, que é paralela a L3, T e S são transversais. Calcule X e o valor de CD. Então, olha só. Eu tenho aqui que achar o valor de X e eu quero a medida desse comprimento depois, né? Que eu tenho que acrescentar com esse 4. Então, posso montar 3 está para x mais 4, assim como 2 está para x mais 1. Ou posso montar do jeito que ele fez aqui, ó. Tudo de uma transversal para tudo da outra transversal. 3 está para 2, assim como x mais 4 está para x mais 1. Assim, a chance de vocês se confundirem a ordem aí é bem menor, tá? Então, cada um vê o que prefere aí para não cometer erros. Montando aqui, eu vou multiplicar em cruz, né? A gente faz a multiplicação em cruz. Então, 3 vezes x mais 1 vai ficar 3x mais 3, igual a 2 vezes x mais 4, que vai ficar 2x mais 8. Separo aí letras e números organizando a minha equação, e eu tenho que x é igual a 5. Se o x é 5, esse segmento CD é 9, porque 5 mais 4 dá 9. Muito bem. Mário, eu quis montar lá do outro jeito que você falou. 3 está para x mais 4, assim como 2 está para 2x mais 1. Vai dar a mesma coisa, viu, pessoal? Vocês vão encontrar o mesmo x igual a 5. Ok? Terceiro exemplo. Vamos lá. A figura abaixo nos mostra duas avenidas que partem de um mesmo ponto A e cortam duas retas paralelas. Duas ruas paralelas. Na primeira avenida, os quarteirões determinados pelas ruas paralelas têm 80 metros, 90 metros de comprimento, respectivamente. Na segunda avenida, um dos quarteirões determinados medem 60 metros. Qual o comprimento do outro quarteirão? Então, olha só, aqui já temos uma aplicação de semelhança de triângulos no Teorema de Tales. Então, olha como eles têm a ver.
que eu vou fazer aqui, ó? Aplicando o Teorema de Tales, eu vou olhar só os segmentos proporcionais. Então, eu vou montar, ó, 60 está para x, assim como 80 está para 90. E faço a multiplicação em cruz aí, encontrando que o x é 67,5 metros. Ah, e que outro jeito que eu poderia montar, Mari? Vocês poderiam montar assim. Um outro jeito que vocês poderiam montar é aplicando a semelhança de triângulos, que eu já vou revisar já com vocês, mas já vou mostrar esse conceito. Que é separar em dois triângulos, então eu tenho esse triângulo pequenininho, está para o triângulo grandão. O triângulo grandão, ele vai ter a base 60 mais x, e ele vai ter a hipotenusa aqui, ó, como 80 mais 90, e dá o mesmo 67,5, tá? Ah, mas eu queria aplicar de outra forma no Teorema de Tales. Poderia montar também, 80 está para 60, assim como 90 está para x, tá bom? Daria na mesma. Bom, quarto exemplo para a gente finalizar essa parte de Tales e ir para a semelhança de triângulos. Uma antena de TV ela é colocada sobre um bloco de concreto, como mostra a figura. Esse bloco ele vai ter 1 metro de altura e em certos instantes a antena projeta uma sombra de 6 metros, enquanto o bloco projeta uma sombra de 1,5 metro. Nessas condições, qual é a altura da antena? Pessoal, mais uma vez, semelhança de triângulos aí, dentro do Teorema de Tales. Olha só, eu tenho o triângulo grandão e o triângulo pequenininho, e estão entre feixes de paralelas, da mesma forma. Como que eu posso montar isso? Se eu quisesse montar por semelhança de triângulo, eu poderia montar que 1 está para 1,5, né? 1 está para 1,5, assim como a altura da antena, que posso chamar de x ou de h, está para 6. Aqui, entre feixes de retas paralelas, né, utilizando o Teorema de Tales, ele usou a relação 1 está para x, que é tudo, assim como 1,5 está para 6. Ah, se eu quisesse montar de outro jeito, como que eu poderia montar? Do jeito que eu falei lá da semelhança, né? Poderia montar x está para 6, assim como 1 está para 1,5. E fazer a multiplicação em cruz, que daria os mesmos 4 metros, tá? Só considerando a altura da antena. Pois bem, sem mudar de assunto, mas ampliando o nosso conceito aí, nós vamos para a semelhança de triângulos, onde nós temos a comparação, né? Eu sempre vou olhar a semelhança de algo comparando ela a alguma coisa, né? Então, aqui no caso, nós vamos comparar os nossos triângulos, tá? E a gente, para ter o conceito de semelhança, ampliando ou reduzindo as figuras, elas precisam ser proporcionais, né? Igual quando eu vou dar zoom numa foto ou vou recortar a foto. Eu preciso recortar ela proporcionalmente, porque senão eu vou ficar ou achatadinha e gordinha, ou eu vou ficar esticadona e magra, né? Então, se eu não for cortar a foto proporcional, ela vai ficar dessa forma. E quando eu vou comparar os polígonos, né, para ver se eles são semelhantes, eu vou usar a relação de proporção, para ver se eles aumentaram ou diminuíram na mesma proporção. Vou analisar os ângulos, se eles são iguais, as características de um para o outro, tá? Então, vamos ter o mesmo conceito aí, né? Aonde eu vou olhar as características desse triângulo. Eu vou olhar se ele tem lado comum, né? Se os segmentos aí estão tendo uma mesma proporção. Então, eu vou olhar lá, ó. A forma de um triângulo, ela fica completamente definida quando são conhecidos os seus ângulos. Então, a gente tem lá aqueles casos de congruências, né? Que são 3 lados iguais, ou 2 lados iguais, um diferente. Portanto, ele tem 2 ângulos iguais e um diferente. Nós já revisamos isso na parte de triângulos, né? Então, eu olho lá. Ah, eles são triângulos retângulos, tá? Então, os dois têm ângulo de 90 graus e vai ter um ângulo em comum aí. Então, eu já consigo afirmar que eles são semelhantes, tá? Então, eu observo aqueles casos de semelhança que nós já revisamos, tá? Então, ele fala lá, ó, mais um que nem eu acabei de explicar. 2 triângulos possuem 2 ângulos iguais, então, consequentemente, eles possuem lados proporcionais. Definição: semelhança de triângulos. 2 triângulos são semelhantes se e somente se
possuem os três ângulos ordenamentos congruentes e os lados correspondentes, que a gente chama de homólogos. Observação. Ao maior lado opõe-se o maior ângulo, e em todo triângulo cada lado é menor que a soma dos outros dois, porque senão ele não fecha, né? Também mencionei isso para vocês já na aula sobre triângulos, tá? Que um lado tem que ser menor a soma dos outros dois. E aqui nós começamos a olhar a nossa semelhança. Nesse nosso primeiro exemplo, eu tenho o triângulo ABC e o A', B' e C'. Primeira coisa que eu vou analisar nos dois, quais são os ângulos semelhantes? Então, para a gente poder afirmar a semelhança, aí a gente usa aqueles risquinhos, ó, igual tá aqui, ó. Então, eu tô falando que o ângulo B, ele é semelhante ao B', o C ao C' e o ângulo A é igual a A'. Então, esse triângulo meu, ele não sofreu rotação. Um é semelhante ao outro, e aí eu posso olhar só os segmentos do jeito que tá aqui. Por que é importante eu analisar os ângulos? Porque às vezes um sofreu rotação do outro. Então, um tá lá bonitinho, em pezinho, e o outro tá virado de ponta cabeça. Se você não analisar quais ângulos que eles são congruentes, você vai pegar lados proporcionais errado e você vai montar a semelhança de forma errada. Então, presta atenção que é comum cometer esse tipo de erro, tá? Então, olha só, aqui eles estão posicionados bonitinhos, então eu já posso montar a proporção, que A está para 14, assim como o B está para 12 e o C está para 10, né? Então, quando a gente monta essa razão aqui, eu posso pegar a razão de um para o outro, que ele falou que a razão de um para o outro é 3 meios. Então, qualquer um que eu pegar aqui, eu sei que a razão é 3 sobre 2. Então, eu faço um por um para descobrir. Para descobrir o A está para 14, assim como o 3 está para 2, multiplico em cruz e encontro o A 21. Faço a mesma coisa para o B e para o C e encontro os valores dos segmentos aí proporcionais. Isso porque o exercício me disse que a razão de um para o outro é 3 sobre 2, ok? Aí, então, nós temos o teorema fundamental, onde eu uno o teorema de Tales com a semelhança de triângulos. Então, se uma reta é paralela a um dos lados do triângulo e interceptadas aos outros dois pontos distintos, então o triângulo que ela determina é semelhante ao primeiro. Então, aqui, ó, eu posso considerar o triângulo grandão, ABC, e posso afirmar que o ADE é semelhante ao outro grandão. Então, eu posso desenhar em dois triângulos diferentes. Eu gosto de separá-los, tá? Eu gosto de pôr um pequenininho e o outro grandão. Tem aluno que gosta de fazer direto no desenho. E eu sempre separo eles, porque visual fica melhor e a chance de errar é bem pequenininha. Segundo exemplo, e depois nós vamos para o último para a gente ir para a nossa lista. Então, se as retas DE e BC são paralelas, ó, DE e BC são paralelas, determine o valor de x. Quando eu afirmo que elas são paralelas, elas são proporcionais, então eu posso montar uma razão com elas, tá? Então, aqui, ó, nós vamos separar em dois triângulos, o ABC e o ADE. Eu faço sempre assim. Então, eu vou montar, ó, o AB, quem que é o AB? É a soma desses dois segmentos. No caso, 6 mais 3 dá 9. Então, 9 está para x, assim como o 6, que é só esse pedacinho, está para 8. Posso montar assim, como eu disse, ou montar como o nosso exemplo montou. 6 está para 9, ele montou do menor para o maior, ó. 6 está para 9, assim como 8 está para x. Se quiser montar ao contrário, pode, só não pode inverter a ordem, tá? Multiplico em cruz e encontro que o meu x é igual a 12. Depende de como vocês vão montar. Tem aluno que olha o menor para o maior, tem aluno que vai do jeito que está aqui no desenho. Não tem problema, só não pode trocar, tá? Só não pode fazer 9 está para 6, assim como o 8 está para x. Aí vocês vão ver que vai dar valor diferente de 12, tá? E aí ele não vai ser proporcional. Último exemplo do nosso slide. Na figura abaixo, olha lá, gente, olha o jeito que está o desenho. O desenho veio assim para mim. Se eu não separar eles, eu vou me confundir tudo. E aqui ele sofre rotação, por isso que é importante prestar atenção nos ângulos que são semelhantes, ó.
Eu gosto sempre de pegar esse exemplo porque ele faz com que vocês enxerguem o que eu estou dizendo. Olha só, eu tenho o triângulo, o ABC, que é o grandão aqui, ó, que eu separei aqui, que ele tem os lados 15, 17 e 8. E esse outro pequenininho aqui, que é o outro triângulo, ele tem uma rotação diferente desse. Olha onde está o ângulo de 90 graus desse e olha onde está o ângulo de 90 graus desse pequenininho. Se eu deixar dessa forma, eu consigo fazer, mas eu tenho que olhar quais são os ângulos proporcionais aí para pegar o segmento certo, tá? O que eu vou observar aí então? Então, olha só, quando eu identifico aqui, ó, eu percebo que a altura desse pequenininho é o X e a altura desse grandão é o 15. O que eu percebo nesse aqui, ó? Se eu for considerar ele dessa forma, a altura dele é X e o comprimento é 5. Desse daqui, o comprimento é 8 e a altura é 15, certo? Então, se eu for considerar como a altura desse X, o comprimento vai ser 5. Desse outro grandão, a altura dele vai ser 8 e 15. Por isso que ele montou assim, ó. 8 está para X, assim como 15 está para 5, tá? Se eu for virar ele, colocar os dois na mesma posição, eu posso considerar que a altura desse aqui, se eu pôr ele em pé, é 5 e a base é X. E aí a base desse é 8 e a altura é 15. Monta a proporção assim, ó. 5 está para X, assim como 15 está para 8. E vou encontrar o mesmo resultado, tá bom? Então, muita atenção quando vocês forem montar isso aí, certo? Que é isso que confunde muito vocês na hora de montar. Vamos para a nossa lista, então, para eu poder fazer alguns exemplos com vocês. Vamos lá. Bom, eu separei aí no nosso exercício de fixação para eu poder ir explicando para vocês. 4 exercícios assim, coringa do Enem, e que nós consideramos eles coringa porque todas as vezes que vamos dar aula sobre isso, é mencionado esses exercícios de exemplo, tá? Por quê? Porque eles são fáceis de assimilar e faz com que nós ampliamos um pouco mais esse conceito nosso de semelhança de triângulos. Então, esse primeiro exercício aqui, vocês vão estar com a listinha aí em mãos, e nós conseguimos ampliar aqui um pouquinho para vocês. Ele fala o seguinte, que a inclinação de uma rampa, ela é calculada da seguinte maneira. Para cada metro medido na horizontal, mede-se X centímetro na vertical. Então, diz-se nesse caso que a rampa de inclinação ela tem X%, como no exemplo da figura aí, tá? Onde eu tenho cada 20 centímetros, eu vou ter 1 metro aí, tá? E aí, a figura ela apresenta um projeto de uma rampa de acesso da garagem residencial, que a base ela é 2 metros abaixo do nível da rua, que tem 8 metros de comprimento. Depois de projetada, o responsável da obra foi informado de que as normas técnicas do município onde está localizada exigem que a inclinação máxima de uma rampa de acesso de uma garagem seja de 20%. Se a rampa projetada tiver a inclinação superior a 20% ao nível da garagem, ela deve ser alterada para diminuir o percentual da inclinação, mantendo o comprimento da base da rampa. Então, para atender às normas técnicas do município, o nível da garagem deve ser... Vamos lá então para a nossa lousinha agora. Muito bem, montei meu desenho aí, né? E montei minhas duas rampinhas. E aí, pessoal, ó, qual o conceito que eu vou ter que ter aí? Que a cada 1 metro, essa rampa equivale a 20 centímetros, ou a cada 20 centímetros equivale a 1 metro. Então, eu já transformei aqui o 2 metros para 200 centímetros e eu vou montar a proporção assim, ó, do jeitinho que eu falei, que a cada... Então, se a gente for multiplicar aqui, eu vou encontrar os 160. Esse 160, ele está em centímetros, né? Porque nós fazemos a multiplicação aí. Se a rampa tem 200 centímetros, que equivale a 2 metros, e eu vou precisar rebaixar aí os 160, eu encontro, então, que a minha rampa precisa ser rebaixada 40 centímetros. Se eu vou ter que rebaixar aí
40 centímetros aqui, a alternativa certa é a letra A, que diz que eu tenho que elevar o nível da rampa em 40 centímetros. Portanto, olha só, pessoal, se eu encontrei 40 centímetros é o que eu vou ter que aumentar aqui do nível da garagem, tá? Então, eu vou ter que aumentar o nível da garagem para poder combater essa inclinação que ele está pedindo para mim aqui. Então, a alternativa correta é a letra A, elevado em 40 centímetros. Vamos para a segunda. A segunda fala assim, ó. Uma televisão pode ser posicionada de modo que consiga enxergar em detalhes de uma imagem em alta definição. Considere que a distância ideal entre o conforto visual para se assistir à televisão de 32 polegadas é de 1,8 metros. Suponha que haja uma relação entre proporcionalidade direta entre o tamanho da tela e a distância ideal. Considere que o espectador dispõe-se de uma televisão de 60 polegadas e que ele deseja se posicionar em frente a ela com um conforto visual. A distância da televisão em metros em que o espectador deve se posicionar para que tenha um conforto visual é mais próxima de... Vamos lá para a nossa lousa, ó. Eu vou montar isso aí então, né? Como que eu vou montar isso? Vou montar assim. 32 polegadas está para 1,8 metros. Assim como uma televisão de 60 polegadas, qual vai ter que ser a distância que a pessoa vai ter que ficar aí nela? Então, vamos multiplicar em cruz aí e vou encontrar que eu tenho 32x é igual a 60 vezes 1,8, que vai dar 108, que vai dar 108. O 32 está multiplicando, ele passa dividindo e eu encontro que o meu x é igual a 3,375 metros, que é a distância que a pessoa tem que estar aí. A nossa alternativa correta é a letra D, onde ele menciona apenas 3,37. Ó, vamos voltar lá para vocês verem. Aqui, ó, tem duas casas decimais só. Então, duas casas decimais eu considero até 3,37 metros. Alternativa correta, letrinha D. Vamos para o exercício de número 3 agora, hein? Ó, esse exercício de número 3 também, se vocês pesquisarem na internet aí, tem várias resoluções, várias maneiras de resolver ele, tá? De várias formas diferentes. Tem até videozinho de nem 1 minuto da pessoa resolvendo. Se vocês até fizerem uma pesquisa aí, vocês vão ver. Porém, é uma maneira muito difícil de se pensar, né? Bom, vamos lá. O dono de um sítio pretende colocar uma haste de sustentação para melhor firmar 2 postes de comprimentos iguais a 6 metros e 4 metros. A figura representa a situação real na qual os postes são descritos pelo segmento AC e BD e a haste representada pelo segmento EF, todos perpendiculares ao solo, que é indicado pelo segmento de reta AB. O segmento AD e BC representam cabos de aço que serão instalados. Qual deve ser o valor do comprimento da haste EF? Esse pedacinho aqui, ó. Então, vamos para a lousa para a gente poder fazer os desenhos, ó. Bom, então fiz o nosso desenho aí e eu posso afirmar que esse triângulozinho aqui, ele é proporcional ao grandão, porque ele tem um ângulo de 90 graus aqui dos dois lados, né? E esse ângulo comum para os dois. Então, eu posso afirmar que eles são semelhantes aí, tá? Então, como que eu vou montar aí? Primeira coisa, ele quer saber esse segmento EF, tá? Que eu vou chamar de X. Tá bem pequenininho o meu desenho aqui, mas dá para vocês enxergarem aí, tá? Que é o X. E aí, ó, eu vou fazer o que aí? Eu vou olhar para a base desse grandão, né?
eu vou chamar primeiro aqui, ó, a base do pequenininho, eu vou usar assim. Eu vou chamar de x e de y. Então, eu vou chamar esse pedacinho aqui, ó, de z, esse pedacinho de y e a altura de x. E aí, separando eles em triângulos, né, eu vou ter a seguinte proporção, ó. Esse aqui vai ficar assim, ó. Ele vai ficar x está para y, assim como o 4 está para tudo isso aqui, que é z mais y. Toda essa base. Esse daqui vai ficar assim, ó. Ele vai ficar, o x está para y, x está para z, assim como o 6 está para a base z mais y. Muito bem. Aí, montei a relação aí, vou fazer a multiplicação, tá? Eu vou ter que 4y é igual a x que multiplica z mais y. Não precisa distribuir aí, tá? Pode deixar dessa forma. Aqui, 6z é igual a x que multiplica x mais y. Observando essas duas razões aí, eu entendo que eu tenho uma igualdade aí, gente. Ó, qual igualdade que eu tenho? Eu tenho a seguinte igualdade. Eu tenho uma igualdade aí, ó. Olha aqui, essa aqui é igual a essa. Então, eu posso afirmar que 4y é igual a 6z. Se eu posso afirmar isso, o que eu vou fazer? 4y é igual 4y sobre 6 é igual a z. O máximo que eu posso fazer aqui é simplificar. E aí eu encontro que o z é igual a 2/3 de y. Mari, mas você não achou nada aí? Não, ainda não. Vou achar agora, ó. Eu vou voltar aqui nessa continha para substituir o valor de z. Ou aqui, ó. É mais fácil voltar até nessa aqui, ó. Eu vou voltar nessa aqui. Eu vou apagar esse cantinho aqui para a gente poder voltar. Deixa eu baixar aqui. Pronto, apaguei minha lousa aí para arrumar, ó. Vou substituir o z nessa aqui, ó. Então, vai ficar 6 vezes 2/3 de y é igual a x que multiplica 2/3 de y mais y. Aqui, ó, a gente coloca um embaixo, vamos ter que fazer MMC. Deixa eu apagar esse pedacinho aqui, ó. Então, aqui, para essa conta aqui um minutinho, vou fazer ela aqui do lado, ó. Vamos igualar o denominador, de 3 e 1 é 3. 3 dividido por 3 é 1, que vezes 2, 2y. 3 dividido por 1 é 3, que vezes y, 3y. Então, isso aqui vai dar 5/3 de y. Então, vamos lá. Aqui o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Ou eu posso simplificar, né? Que vai ficar 6 dividido por 3 é 2, que vezes 2 é 4. Ou 6 vezes 2, 12, dividido por 3, 4y. 4y é igual a x, que multiplica o 5y sobre 3. E agora, o que nós vamos fazer com isso aí? Bom, eu tenho essa situação aí que eu posso pôr o 1 embaixo aqui, ó, e fazer a multiplicação dele em cruz. E como que fica isso, ó? Aí fica assim, 3 vezes 4y vai ficar 12y, que a gente até pode cortar esse y com esse, ó, mas vamos deixar assim por enquanto. Igual a x vezes 5y. Ó o que eu falei do y, ó, cancela. E eu encontro que o meu x vale, fazendo divisão de 12 por 5, 2,4. A alternativa correta disso aí, letrinha C. Ó, vamos voltar lá para a lista, ó. Muito bem, ó, letrinha C. E o último exercício,
que ele fala que a rampa de um hospital tem na sua parte mais elevada uma altura de 2,2 metros e um paciente, ao caminhar sobre a rampa, ele percebe que se deslocou 3,2 metros e que alcançou uma altura de 0,8 metro. A distância em metros que o paciente ainda deve caminhar para atingir o ponto mais alto da rampa é... Vamos para o nosso desenho. Vamos lá fazer o último. Ó, que desenho bonito, hein? Olha só. Bom, gente, ó, olhando aqui, se a gente quiser separar, né, dos dois triângulos, podemos. Eu quero saber aqui, ó, quanto falta a pessoa chegar aqui em cima, ó, na rampa, né? Então, o que eu vou fazer? Vou separar em dois triângulos. O triângulo grandão, que ele tem 2,2. Aqui o comprimento dele vai ser o x mais o 3,2. E o pequenininho, que é o que o cara já percorreu, que tem 0,8 de altura por 3,2. E aí eu vou montar minhas proporções, né? Vou montar aqui, eu vou montar tudo do grandão para o pequenininho. Então, 2,2 está para x mais 3,2, assim como 0,8 está para 3,2. Faça a minha multiplicação aqui, ó, encontro 0,8x mais 0,8 vezes 3,2 vai dar 2,56. Igual a 2,2 vezes 3,2, que vai dar 7,04. Separo aí então, né, organizando a minha equação. Faça subtraindo ali. Eu vou ter que 0,8x é igual a subtração aí vai dar 4,48. O 0,8 está multiplicando, ele passa dividindo. Vou baixar só um pouquinho aqui para vocês poderem ver. Aí ele passa dividindo e essa divisão dá que o x é 5,6, que é o que falta em metros para a pessoa caminhar nesta rampa. Vamos ver que alternativa que é aí? Alternativa D de dado. Olá, né? Letrinha D. Muito bem. Terminamos aí então mais uma aula. Pessoal, façam suas anotações. Consultem o resumo para poder resolver sua lista de exercícios. Até a próxima aula, um bom descanso para vocês e bons estudos. Um beijo!